793 a 1066, uma galera que vivia lá na atual Noruega, Dinamarca e Suécia ficaram famosos por invadir vários países para saquear e morar. A gente liga a TV e tá passando série de vikings. A gente vai jogar um videogame e tem vikings lá. Ainda no século 21, continua invadindo nossas mentes. Meu nome é Wesley e seja muito bem-vindo ao canal Machado de Batalha. Essa é a história dos vikings. A história dos vikings é rica e complexa, marcada por invasões, conquistas e um profundo impacto cultural na Europa. Os vikings eram marinheiros e guerreiros nórdicos, que vieram da Suécia, Dinamarca e Noruega, que entre os séculos 8 e 9 navegaram pelos rios e mares da Europa, explorando, comercializando e a maioria das vezes saqueando. Eu não entendo. Por que deixariam tesouros desprotegidos? Ato 1. Início e expansão viking. A era viking é iniciada em 793, com ataque ao mosteiro de Lindisfarne, que fica na costa nordeste da Inglaterra, Reino da Nortúmbria. Essa é a evidência primordial registrada que temos até hoje. Até hoje não se sabe exatamente o porquê os nórdicos invadiram as terras britânicas, porque simplesmente eles não escreviam nada. Mas temos algumas hipóteses de alguns pesquisadores que faz sentido. A primeira hipótese é de que o objetivo dos vikings era simplesmente... Aqui o baúzão, ó. Bora saquear. Ei, vem aqui. Aê, galera. Pegar as matérias-primas aí. E que antes mesmo de começarem as invasões, eles já sabiam onde ir, quem encontrar e o que encontrar. Eles comercializavam muito no Mar do Norte. Então eles conheciam muito bem os lugares que faziam parte do Mar do Norte, como por exemplo Escócia, Inglaterra e França. A segunda hipótese é que de 791 a 794, a Europa Ocidental teria enfrentado um período de seca, e isso fez com que eles procurassem novas terras para morar e cultivar. Ato 2. Como eram as invasões vikings? Na Idade Média, você só sabia quando estava sendo invadido quando seu inimigo já tinha tomado suas terras, matado o seu povo e saqueado suas terras. E isso ocorria muito com os ingleses, já que os vikings eram mestres em fazer ataque surpresa. Então eles desembarcavam, matavam, escravizavam e saqueavam itens de valor que tinham no local. Aí, moleque, bora saquear mais um, hein? E iam embora. Então eles sempre estavam a bordo de um dracar, que era o melhor navio da época, inclusive uma obra de arte. O dracar era um navio longo e ágil, e conseguia navegar tanto em mar aberto, tanto em rios. O navio viking era essencial para a invasão rápida e de surpresa. Não dava nem tempo da vítima se mobilizar para se defender. A partir de 850, os vikings quase tomaram a Inglaterra inteira, que era composta por 4 reinos, como Nortúmbria, Mércia, Anglia Oriental e o Wessex, que era o reino mais forte da Inglaterra. Inclusive o Wessex foi o reino responsável por barrar o avanço viking, liderado por Alfredo o Grande, que sabia como lidar com o avanço viking. De começo ao fim da era viking, a Grã-Bretanha era alvo deles. Ao longo do tempo eles foram se estabelecendo na Inglaterra, Escócia, Irlanda e até França. Depois do cerco e ocupação em Paris, os francos pagam os vikings para irem embora. Mais tarde, no século X, eles firmam um acordo com um viking para defender a França dos próprios vikings. Esse viking se chamava Rollo. Essa estratégia, felizmente para os francos, funcionou muito bem. Nada melhor como um viking para se defender dos próprios vikings. Então foi criado o Ducado da Normandia, que existiu até o século XIII. Ato 3. Sociedade viking. A grande maioria dos nórdicos não eram vikings, mas sim fazendeiros e marinheiros. No topo estavam os jarls, que eram os nobres, os camponeses e depois os escravos. Então os vikings eram os guerreiros que participavam das invasões. A religião dos vikings era politeísta, que tinham deuses como Odin, Thor e Freya, por exemplo, que são os mesmos deuses dos bárbaros germânicos. Só muda o nome. Odin, que era Odin, e Puno, que era Thor. Então, ao longo do tempo, esses bárbaros germânicos foram imigrando para o norte da Europa.
que hoje fica a Dinamarca, Noruega e Suécia. Ato 4. Como era um viking? Ao contrário do que a indústria de filmes, jogos e séries mostra pra gente que os vikings eram cabeludos, barbudos, loiros, olhos azuis, graças aos estudos modernos e às evidências históricas, a gente consegue saber como era a aparência física de um viking de verdade. O maior estudo feito em cemitérios nórdicos medievais divulgados pela Nature mostra que os nórdicos da era viking tiveram grande influência genética de várias partes da Europa, como França, Itália, Península Ibérica, Turquia. Então a cor dos olhos, pele, cabelos eram diversificadas. O estudo concluiu que a grande maioria dos vikings não tinham ancestralidade da Escandinávia. Tinham cabelos escuros e genética diversificada. Então quer dizer que você pode estar olhando para um autêntico viking. E o estilo de cabelo dos vikings? Uma famosa obra de arte feita ainda na era viking, no ano de 1066, chamada Tapeçaria de Bayeux, mostra pra gente que os vikings usavam cabelo raspado na nuca e uma franja na frente quase cobrindo os olhos. Também tem outra evidência histórica que mostra que a grande maioria dos vikings tinham cabelo curto e barba curta. Inclusive, a higiene dos vikings era a melhor para os padrões da época. Tem uma crônica saxônica que diz que os nórdicos penteavam os cabelos frequentemente, trocavam de roupa e tinham até o dia do banho, que era no sábado. Ato 5. Equipamento viking. É muito comum atualmente a gente ver séries, filmes e jogos que mostram os vikings com aquelas armaduras de couro que deixam o cara slim. Não usam nenhum tipo de elmo, nem o de chifres os caras colocam. Mas a realidade é que eles usavam um jaquetão acolchoado que era chamado de gambeson. E hauberk, que era outro jaquetão só que feito de cota de malha, que era pro viking que tinha mais grana. Uma cota de malha era feita de ferro, não era barato e pesava 20 quilos. Essa armadura era geralmente acompanhada com um elmo viking, que era chamado de Geirmundibo, que tinha uma proteção de ferro frontal, que é algo semelhante a um óculos. Então não existe evidência nenhuma de que os vikings usavam armaduras de couro. E o armamento viking era o clássico machado de uma mão, que era barato e rápido de se fazer, né? E era usado tanto para batalhas, tanto para trabalho. E ele geralmente era combinado com um escudo redondo, né? Que é o escudo viking, né? O escudo mais famoso dos vikings, né? Machado de duas mãos, conhecido como Battle Axe, era um machado gigantesco que podia chegar a 1,5 m de altura. Foi muito usado na era viking e na Batalha de Hastings. E as espadas não eram tão usadas porque era muito mais caro de se fazer. Então só os nobres, né, quem estava montado na grana, tinha uma espada. Ou um guerreiro muito bom. Então as espadas eram apenas para guerreiros de elite. Um guerreiro muito bom que o nobre viu muito potencial nele e quis investir nesse guerreiro. Armaduras de placa não existiam ainda. Então um machado já era suficiente para fazer um belo de um estrago, né, no oponente. E também não era todo mundo que podia comprar uma cota de malha, né, que era bastante eficiente contra cortes. E também não podemos esquecer da lança, né, que foi uma arma que foi muito utilizada desde a antiguidade. Conseguia fazer um belo de um estrago também, né, e não era cara de se fazer. Ato 6. Colonização viking. Além de guerreiros, os vikings eram grandes colonizadores e comerciantes. Estabeleceram várias rotas comerciais da Escandinávia até o Império Bizantino. Eles fundaram colônias na Groenlândia, Islândia e até a América do Norte. Leif Erikson chegou no ano 1000 no Canadá, 500 anos antes de Cristóvão Colombo chegar na América, e fundou um assentamento chamado Liauxmiados, ou sei lá como se pronuncia isso. Mas tiveram que abandonar o assentamento porque lá já tinham indígenas, né, que os vikings chamavam de Skraelings, que com certeza esse nome coisa boa não era, né? Porque o pouco tempo que os vikings estiveram no Canadá, os Skraelings invadiram e destruíram o acampamento viking. E os vikings tiveram que ir embora às pressas para a Groenlândia e nunca mais retornaram para o Canadá. Ato 7. Declínio da Era Viking.
Os vikings foram declinando quando Harald Bluetooth, ou Dente Azul, unificou o povo nórdico, oficializou e espalhou o cristianismo entre os nórdicos. E do Espírito Santo. Amém. Então as invasões foram diminuindo até que a era viking chega ao seu fim. E na Batalha de Stamford Bridge, em 1066, o rei norueguês Harald Hardrada foi derrotado pelo rei inglês Harold Godwinson. Ato 8. Legado. O legado dos vikings foi vasto, influenciando a língua inglesa com várias palavras do norte. O impacto cultural dos vikings é visto até hoje. Os vikings literalmente invadiram nossas mentes. E não sei te dizer se eles vão sair tão cedo. Vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até mais.